dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao Além da Curva. Eu sou a Juliana e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre luto. Eu queria gravar esse vídeo com a minha irmã, mas nossos horários nessa quarentena estão um pouquinho trocados, sabe? Quando eu vou dormir ela tá acordando e quando eu tô acordando ela tá indo dormir. O vídeo de hoje vai ser sobre frases que uma pessoa enlutada não aguenta mais escutar, ou então que causa constrangimento ou no mínimo um desconforto para essa pessoa. A primeira frase, eu acho que todo mundo que já passou por um luto já escutou essa frase, é: o céu está em festa, essa pessoa que morreu está num lugar bem melhor. E eu não gosto de escutar essa frase, porque o luto não é sobre quem foi, quem morreu, o luto é sobre quem ficou. Escutar que aquela pessoa tá num lugar melhor, escutar que aquela pessoa tá no céu, o céu tá em festa porque aquela pessoa chegou lá. Onde que conforta isso? Se você tem uma fé que acredita que existe um céu, alguma coisa assim, saber que aquela pessoa tá bem, mas e você que ficou aqui sem aquela pessoa? Você nunca mais vai ter aquele toque, você nunca mais vai ter aquele amor, você nunca mais vai sentir o cheiro daquela pessoa. Não importa, tipo, o que importa, você tem que ficar bem porque aquela pessoa tá num lugar melhor que você. O luto não é sobre aquela pessoa. O luto é sobre a falta que aquela pessoa causa na gente que ficou. Não enxerguem o luto como a pessoa que morreu. Enxerguem o luto como a pessoa que ficou. É sobre nós. Pode parecer até um pouco egoísta, mas a dor de um luto, quem sofreu sabe. Quem sofreu perdas significativas sabe como é. A carência que fica depois de um luto é algo assim insubstituível. Eu falo que se todas as pessoas do mundo me declarassem amor, não seria suficiente, porque a falta que as pessoas que morreram fazem pra mim, fazem na minha vida, é insubstituível. Um amor de mãe, um amor de um pai que gostava muito de mim, que me dava carinho, que me dava atenção, me dava proteção. Ninguém no mundo vai sentir isso por mim, eu nunca mais vou sentir isso por ninguém. E eu tô sentindo falta. A pessoa que tá aqui, que não morreu, tá sentindo falta disso. Não faz muito sentido o céu estar em festa, porque aqui na Terra eu não tô em festa. A pessoa pode estar bem, a pessoa que morreu às vezes pode estar num lugar melhor, pode estar bem. E eu tenho que ficar bem por isso? Porque ela tá num lugar legal? Eu não tô num lugar legal, e aí? Que conforto que isso me deu? Prometi que eu não ia chorar. Uma outra frase que ela é um pouco complexa seria quando alguém diz pra gente que o tempo cura tudo. Porque sim, com o tempo realmente a gente consegue amadurecer a nossa dor, a gente consegue trabalhar a nossa dor. Mas não acho que com o tempo, esse tempo tem um período certo, sabe? 6 meses, 1 ano, já era. Para os outros é assim. Para quem não sofre o luto diretamente, para quem não é tão afetado pela falta daquelas pessoas, é diferente o tempo. Eu percebi muito isso quando eu entendi que eu ainda estava sofrendo e as pessoas ao meu redor já nem lembravam mais das pessoas que partiram, que aquelas pessoas que eram importantes para mim. Mas para as pessoas ao redor a vida continua, a minha vida também continuou. Só que continuou com muita dor ainda. E para as outras pessoas ao redor, o luto já não é algo grande. Já passou, as pessoas começam a ficar menos receptivas para você falar da sua dor. Elas acham que você já deu tempo de sofrer. Então agora é vida que segue. A vida segue de qualquer forma, porque a sua vida continuou. Mas isso não quer dizer que o tempo curou. O tempo às vezes ameniza. Se a gente olha para isso, se a gente trata, faz tratamento psicológico, se a gente consegue ter pessoas para conversar, pessoas que não julguem o que a gente sente, porque com o luto a gente sente muitos sentimentos. Com o luto a gente reverbera muitos sentimentos negativos. Aliás, sentimentos que a gente diz que são negativos, porque pra mim não existe sentimento ruim ou bom. Existem sentimentos e eles são aflorados. Mas geralmente os sentimentos que a gente coloca na caixinha dos ruins, eles são os mais aflorados com o luto. A gente se percebe sentindo coisas que a gente não queria sentir, que não é certo sentir, dizem que não é certo. E a gente sempre vai se inimindo, porque a gente tem que curar, porque já deu tempo de sofrer. E não é assim. O seu tempo de sofrer às vezes pode ser a sua vida terrena inteira.
Uma outra questão, que não é bem uma frase, mas que as pessoas também dizem, as pessoas também trazem pra gente, achando que vai confortar, é falarem sobre os lutos que elas sentiram, sobre alguém que elas conhecem, que faleceu, contar sobre aquele luto que elas viveram e fazer daquela situação do seu luto delas. Não é por mal, eu sei que não é por mal, mas a maioria das coisas que as pessoas falam não é por mal. Só que mesmo assim constrange, inibe a gente. Quando uma pessoa sofre um luto, aquele momento é sobre ela, não é sobre você. Eu evito demais quando alguém tá falando que sofreu algum luto, falar sobre os meus lutos. Porque não é sobre mim. Eu sofri vários lutos, mas aquela pessoa, o jeito que ela vai sentir, o que ela está sentindo no momento, como ela vai sentir depois, como ela vai passar por esse luto, é só dela. Aquele momento é sobre ela, não é sobre mais ninguém. Se ela perguntar, se ela quiser saber, se ela se abrir pra querer conversar sobre isso, eu acho que ajuda muito a gente falar, mas no momento certo. No momento que a pessoa acabou de perder a pessoa que ela ama, não é o momento de você trazer os seus lutos, as suas experiências. Uma das frases que eu tive mais dificuldade na minha vida foi: você precisa focar em outras coisas. Como se não focar no luto e focar em outros assuntos fosse me ajudar a superar o luto. Não. Para passar pelo luto, você tem que passar pelo luto. Você tem que sentir o luto. Não fale para uma pessoa focar em outras coisas o tempo inteiro. De vez em quando a gente precisa sim distrair a mente para poder se reenergizar, para lidar com aquela dor, mas não distrair a mente para não pensar naquilo. Porque da mesma forma que depressão, ansiedade e outros assuntos no vídeo anterior com a Gia a gente falou, saem da gente de várias maneiras. Se a gente não falar sobre aquilo, se a gente não lidar com aquilo de frente, vai sair em forma de automutilação, de agressão com o outro, de agressão verbal, de comida, né? Excesso de comida, de excesso de bebida. De alguma maneira aquilo vai sair. Essa dor do luto também vai sair de alguma forma. Se você não olhar para aquilo e ficar focando em outras coisas para sempre, você nunca vai lidar com o seu luto, você nunca vai sentir a falta da pessoa que você ama. E é necessário, é importante a gente sentir a falta, é importante a gente ter com quem falar. Além de um terapeuta, além de um psicólogo, é importante que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que dizem que nos amam, elas estejam abertas, elas tentem iniciar conversas com a pessoa enlutada. Porque a gente não sente abertura de conversar com as pessoas. Quem quer falar sobre luto, parece que eu sou uma pessoa mórbida. Parece que eu sou uma pessoa que só pensa em morte, que só tá tentando sofrer, só fica angustiando. Então a gente não quer iniciar, a pessoa enlutada não quer iniciar o assunto porque ela sente que vai atrapalhar o outro, que vai começar com energia negativa. Falar sobre o luto não é trazer energia negativa. É trabalhar o que você tá sentindo para poder fluir e se libertar de uma dor. Mas para isso a gente precisa de pessoas que ouçam, de pessoas que tentem entender, pessoas que não cheguem pra gente e falem: vamos falar de coisa boa, vamos esquecer. Você não vai esquecer a pessoa que você ama, que morreu. Você não vai esquecer. Nunca. E aí e as pessoas ao seu redor não te deixam falar sobre isso porque é falar de coisa negativa? Poxa, o amor que eu sinto por uma pessoa é negativo? Só porque ela morreu? Eu tô sentindo falta. Você não sentiria falta? A gente vai todo mundo sentir falta das pessoas e nunca falar junto sobre isso? E isso leva também àquela frase, famigerada frase das pessoas te dizendo que você é forte e você vai passar por isso. Essa frase te isola demais. Essa frase nos isola, sabe? Como se eu sou forte, então eu vou passar por isso, então eu não preciso conversar com ninguém. Eu posso resolver as minhas merdas sozinhas. Ninguém resolve nada sozinho. Se alguém falou que resolveu sozinho, essa pessoa tá mentindo. Porque ela tem muitos problemas, então, pra lidar ainda. Porque não dá. A gente não tá nesse mundo pra viver sozinho, pra lidar com as nossas coisas sozinhos. Desculpa se tá tendo interferência, porque tem gente soltando fogos, não sei porquê. A pessoa que tá vivendo um luto, ela tá vulnerável. E ela precisa mostrar as vulnerabilidades dela. Você dizer que ela é forte, você coloca ela como um ser super-heróico, né? Então ela não pode ser vulnerável, ela tem que ser forte. E a gente fica com isso na cabeça.
Quantas vezes eu fiquei na minha cabeça, eu sou forte, eu vou lidar com isso. E eu entrei numa onda de ser desapegada, me desapeguei de tudo, queria desapegar de bens materiais, queria desapegar das pessoas ao meu redor, dos sentimentos que eu sentia por elas, porque eu era forte. E pra mim, isso reverberou de uma forma de que ser forte era me desapegar de tudo, era ser indiferente, era ter um distanciamento de tudo. E eu me distanciei de tudo e de todos. Eu me tornei uma pessoa não desapegada, porque o desapego é muito corrompido na nossa sociedade. Eu me tornei uma pessoa muito indiferente com tudo. Eu não ligava pra nada, eu não me importava tanto assim com nada. Porque eu era forte e ia aguentar. Mas na verdade eu não estava sendo forte, eu não estava sendo desapegado. Eu estava só tomando pra mim algo que as pessoas me disseram e que eu achei que era assim que eu tinha que era assim que eu ia viver, que era assim que eu ia superar o meu luto. E eu não superei nada dessa forma. Eu só superei os meus lutos quando eu olhei pra eles, quando eu abracei cada um dos sentimentos que eu tinha por causa dos lutos. São quase 10 anos tentando entender os sentimentos que eu tenho de cada um dos lutos que eu sofri. Não é simples, não é fácil, o tempo ainda está passando e não curou tudo, entendeu? Então, a gente fala frases que a gente acha que vai ajudar, mas fica na nossa mente essas frases e elas vão inibindo a gente, elas vão cortando alguma raiz da gente que não deveria ser cortada porque não sustenta, ela vai nos apequenando, vai nos dando sentimentos errados, confusos, a gente fica muito confuso com sentimentos. E eu sei que ninguém, pelo menos a maioria das pessoas, nos fala essas coisas não com vontade de nos fazer mal, de nos atacar, mas é porque a gente não entende o outro, a gente não enxerga o outro. A gente fala essas frases para as pessoas de luto desde quando? Eu tenho certeza que fazem décadas, no mínimo, que essas frases vêm sendo ditas para as pessoas que sofrem algum luto. A gente nem sabe por que a gente tá dizendo isso, a gente só repete frases que tá num catálogo. Você pega uma revista ali, tipo, o que dizer pra uma pessoa que sofreu um luto? Ah, seja forte, você é forte, você vai passar por isso, essa pessoa está num lugar melhor, o céu está em festa porque essa pessoa chegou. A gente só fala isso, mas não faz sentido. Inibe, constrange. E também tem uma outra frase que se encaixa muito em tudo isso, porque na verdade tá tudo muito conectado, né? Tem gente que fala esse combo todo, tem gente que fala uma frase ou outra, mas tem gente que fala tudo isso pra gente, que é: a pessoa que morreu, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, não ia gostar de te ver assim triste. Quem disse que não? A minha crença, pelo menos espiritual, é de que eles querem que eu siga sentindo tudo que eu preciso sentir para amadurecer o meu sentimento, para amadurecer o meu espírito, para amadurecer a minha pessoa. E eu não vou amadurecer se eu não absorver a tristeza. Não significa ser triste para sempre, significa que eu vou absorver essa tristeza que eu tô sentindo e que isso vai ser parte de mim, porque isso sou eu nesse momento, eu estou triste. Como é que eu vou deixar de ser triste porque pessoas que morreram não querem me ver assim? Se as pessoas vieram dizer pra você que não querem me ver assim, será que elas diriam isso mesmo? Porque enquanto eu neguei a minha tristeza, que ser desapegada, eu me tornei uma pessoa que eu não era. Eu me tornei uma pessoa muito mais fria. E não é assim, não é deixando os sentimentos de lado porque não é pra sofrer. As pessoas não querem ver a gente sofrer, muitas vezes, porque elas não sabem lidar com o nosso sofrimento. E aí elas não querem ficar rodeadas de uma pessoa que tá sofrendo. Só que todo mundo sofre. Todo mundo tá engolindo porque não quer deixar pros outros um pouco do seu sentimento ruim, que não é ruim, é só o que você está no momento. Quando que a gente parou de ser tão humano? Quando que a gente parou de olhar pro outro e falar: você tá sofrendo, sofra. Sinta o que você tá sentindo. Bote pra fora de maneira saudável. Conversa comigo, conversa com um terapeuta. Se precisar, vai conversar com um psiquiatra. Quando que a gente começou a querer resolver as coisas muito fáceis? Do tipo: não, você não vai sofrer porque você é forte. Não, você não precisa sofrer porque a pessoa lá em cima que você ama, ela não quer te ver assim. Cara, isso é um perigo. Porque você já tá sofrendo pela falta da pessoa, aí você começa a sofrer porque alguém te fala que aquela pessoa não quer te ver assim, e aí você acha que você tá fazendo mal pra aquela pessoa que morreu, que você tá sentindo falta, e aí vira um nó, vira uma espiral de sentimentos que
que deprime a gente, deprime de verdade, vira doença. A gente precisa se enxergar, não só no luto. Eu falo do luto porque é uma situação que eu tenho reincidência e eu me sinto mais preparada para falar sobre isso. Porque agora eu comecei a viver o luto de verdade, sentir cada parte dele. As pessoas não são abertas para falar sobre luto, para querer ouvir sobre isso. Só que você também vai sofrer um luto se você já não sofreu e tá engolindo ele. Você precisa de alguém também, ou você vai precisar de alguém também. Vamos normalizar falar das nossas dores, normalizar pessoas que estão tristes. Porque todo mundo é triste, como todo mundo é alegre. A gente sempre vai ser essas duas coisas, a gente sempre vai ter isso dentro da gente. É isso, tentei fazer um vídeo mais curto, falando diretamente sobre o que eu sinto, o que eu vejo sobre o luto, os problemas de algumas falas, porque a gente tá numa sociedade que quer se enxergar, que vive falando pro outro. Não, se você estiver sofrendo, muita gente posta no Facebook, principalmente no Setembro Amarelo. Se você está sofrendo algum problema, fale comigo, meu inbox está aberto. Mas ele tá mesmo?